todos e todas, muito bem-vindos a essa nossa última atividade do penúltimo dia do Casa Vogue Experience 2021. Eu sou o Guilherme Amoroso, diretor da Casa Vogue, e hoje, exatamente neste momento, a gente vai fazer um pouco mais de jus ao nome deste evento, né? A gente está na 7ª edição, e hoje em dia você tem experience de tudo o que é coisa. Se você vai lavar o seu carro, você tem uma experience. Se você vai ao supermercado levar o seu lixo reciclável, é uma experience. O nosso nome está tanto quanto banalizado, mas fato é que quando a gente inventou esse evento em 2015 para comemorar os 40 anos da Casa Vogue, a gente tinha a intenção de fazer uma casa, que é essa que vocês estão vendo aqui, decorada por nós da revista, nós da redação, em especial a nossa diretora de estilo, Adriana Fratini, que está em algum lugar aí, ela sempre está, com as peças dos nossos patrocinadores, que temos todos os anos, e trazer para dentro conteúdo que é pauta da Casa Vogue, mas também não só conteúdos ligados à arquitetura e decoração, mas tudo aquilo que pode acontecer dentro de uma casa, experiências, né? Então, para além das coisas que são que a gente discute muito aqui, discutimos já nesse evento, de arquitetura, de design, de urbanismo, de política, de educação, a gente quer trazer também coisas que a gente faz na nossa casa. E a nossa casa é também um lugar de descontração, é um lugar de prazer, é um lugar de aproveitar a vida, digamos assim. Essa revista se pauta muito também por isso. E por que a gente está aqui hoje numa mesa que é... Uma mesa não, né? Vamos fazer uma apresentação, essa não é mais uma mesa, que nos é oferecida pela Natuzzi. A Natuzzi Itália, uma marca de mobiliário que está no mercado há 62 anos e que é uma das grandes parceiras da decoração da Casa Vogue Experience esse ano. Vocês vão, quem já teve a oportunidade de rodar pela casa, vão poder descobrir várias peças da marca. A gente tem alguns ícones deles, tipo a poltrona Revival, num cantinho de leitura lá embaixo e no quarto lá em cima. A minha peça preferida, aquele sofá que alguns privilegiados estão sentados, ele não é tão grande, mas enfim, o sofá da Paula Navone, chama Argo, e outras peças que vocês vão descobrir aí pela casa. E aí eu dei uma provocada no pessoal da Natuzzi para a gente trazer para cá uma coisa diferente do que ficar falando só de móveis, que eles mesmos passam a vida inteira falando e produzem os móveis e tratam muito bem desse assunto, né? E aí, em conversas com o pessoal da marca, até antes, eu fiz uma entrevista ao vivo no nosso Instagram com o Marcos Coletti, que é o gerente deles aqui no Brasil, e o Marcos me trouxe para uma imersão nesse mundo da Natuzzi, em que as peças todas têm muita história para contar, cada designer que é chamado para colaborar traz a sua narrativa e coloca dentro da produção da fábrica e dessa tradição que eles estão ali há mais de 60 anos fazendo, a sua visão do mundo e tal. Mas tem uma coisa que prevalece muito na história da Natuzzi, que ele me contou, que me encantou um pouco não, bastante, que é essa denominação de origem controlada e garantida. Daqui a pouco o nosso amigo aqui, o Cassiano, vai até explicar melhor o que isso quer dizer. Que a Natuzzi é uma indústria da Puglia, então está no sul da Itália, ao contrário da grande maioria das marcas que chegam para o Brasil e para o mundo, né, que estão concentradas no norte. A Natuzzi traz um DNA, um estilo diferente, uma origem diferente. E ela coloca isso de maneira bastante vocal, de maneira bastante evidente naquilo que ela faz dentro da produção de mobiliário, dentro da ideia de design que ela concebe, entende e vende para o mercado. E daí eu dei uma provocada no pessoal, vem cá. Vocês falam tanto do sul da Itália, vocês são tão orgulhosos dessa origem lá da Puglia e tentam trazer para o mobiliário, para a arquitetura, para a casa das pessoas, esse estilo de vida mediterrâneo que eles mesmos falam, né? Então, nós todos aqui somos versados nisso, boa parte de vocês talvez até já tenha conhecido algum ponto no mar Mediterrâneo, mas em especial na Itália, em especial no Sul, é um estilo de vida ambicionado por muita gente, é um estilo de vida de uma gastronomia, que inclusive existe a dieta mediterrânea, né, que as pessoas consideram bastante saudável, mas é uma gastronomia bastante versátil, mais leve, é um estilo de vida à beira-mar em muitas cidades, em muitas regiões ali do Mediterrâneo, e é um estilo de vida também pautado
por uma questão geográfica, e o Cassiano vai explicar isso também aqui, pautado por uma cultura vinícola, tá certo? Ou enóloga, ou enológica. Viticultura. Né? Uma cultura de vinho bastante marcante, histórico, milenar, inclusive. E aí eu chamei eles e falei, pô, vamos falar um pouco de sul da Itália? Vamos falar um pouco, então vamos trazer essas origens da Natuzzi para uma experiência de verdade. Sentar no sofá, as pessoas já vão, como eu disse, tem gente sentada ali, tem gente que sentou lá embaixo na nossa outra palestra, mas e o que mais a gente pode trazer? Trouxemos Cassiano Borges, sommelier, enólogo, especialista no sul da Itália. Ele é embaixador de uma marca que ele vai falar aqui, que são os vinhos que a gente vai experimentar. Vocês vão começar a receber as taças daqui a pouco. Eu peço que todo mundo aguarde, porque uma coisa que a gente sempre fala em todos os talks desse evento é a importância do contexto, do lugar onde estamos ou do lugar da origem daquilo, daquilo do que estamos falando, de onde vem tudo aquilo. Então, é muito mais legal experimentar os vinhos depois que o Cassiano contar a história de cada um deles, tá? E aí a gente vai aqui batendo um papo, ele é o grande protagonista da história, eu, para variar, fico aqui, quem já estava nos outros talks sabe, eu fico aqui só provocando as pessoas, enchendo o saco, mas acaba sendo divertido também. E eu queria, então, Cassiano, agradecer muito a tua presença, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Agradecer a Natuzzi já de partida aqui por nos proporcionar uma coisa que eu sempre tento trazer para esse evento, e dessa vez fomos bem-sucedidos já, tenho certeza que vai ser legal. Mas, enfim, boa noite, bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. É um showman, né? A gente acostuma. Um orador. Gente, boa noite. Como o companheiro aqui disse, meu nome é Cassiano Borges. Eu sou sommelier da importadora Mistral e eu faço aqui no Brasil um trabalho de embaixador de marca da vinícola Tasca d'Almerita, que é uma vinícola muito especial do sul da Itália. Queremos degustar 2 rótulos e eu vou falar um pouco sobre eles. Mas a ideia também, temos um bate-papo, se alguém tiver alguma dúvida depois no final em relação a vinho, de uma maneira geral, eu fico feliz em responder algumas perguntas. Com isso, esse bate-papo e falar sobre a vinícola, acho que em umas 3 horas eu termino de falar. Todo mundo morrendo de fome, né, querendo me bater. Mas acho que a gente pode começar já a passar os vinhos. E enquanto eu falo, fiquem à vontade, podem degustar e na sequência iremos para o segundo rótulo. Bom, eu trabalho na Mistral há 3 anos, mas eu venho do ramo de hotelaria. Trabalho com vinhos especificamente há 15 anos, trabalhei muito tempo em outros países, Austrália, Inglaterra, Estados Unidos. Antes de estar na Mistral, eu era o chefe sommelier do Palácio Tangará. Acho que muitos de vocês devem conhecer o hotel magnífico que fica ali no Panambi. A arquiteta, autora dele, Patrícia Anastasiades, esteve conosco ontem olha e só. mostrou bastante do hotel. Que Legal, bacana. não sabia que você tinha trabalhado lá. Sim, Boa. sim. E outro lugar também com muito estilo é o Hotel Unique. Também trabalhei por 2 anos no Hotel Unique, entre outras redes hoteleiras. Bom, hoje a ideia é falar um pouco sobre o sul da Itália, uma região magnífica, uma região quente, uma região de pessoas alegres e bons vinhos. A Itália em si é um país com muita história no mundo do vinho, muitas uvas próprias italianas. Para vocês terem uma ideia, nós temos cerca de 1000 uvas diferentes italianas. Então imagina, né? Nós temos sempre na nossa cabeça as uvas do nosso dia a dia, né? Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, e só na Itália nós temos 1000 variedades diferentes. Hoje eu quis trazer uma variedade típica da Sicília. A vinícola que nós iremos provar, que eu represento no Brasil, é uma vinícola siciliana, que pega muito esse estilo do lifestyle do sul da Itália. Bom, falando dos vinhos da Puglia, uma região maravilhosa, uma região com uma gastronomia vasta, um povo também muito feliz. Uma uva que muitos apreciam é a Primitivo de Manduria, né? A uva Primitivo, na verdade, né? A uva chama Primitivo. É um vinho um pouco mais leve, normalmente tem uma doçura, um vinho que é fácil harmonizar com pratos, tanto pratos mais leves quanto pratos com mais gordura, né? A Primitivo, na Puglia, ela faz diferentes estilos de vinho, tá? Toda aquela região do sul da Itália, nós temos um foco maior nos vinhos tintos, por ser uma região muito quente. Mas a gente encontra ali também algumas uvas brancas bem interessantes, como a Vermentino,
e a Trebbiano. Uvas que conseguimos harmonizar com aqueles pratos leves do sul, frutos do mar, peixes, aquela gastronomia bem vibrante do Mediterrâneo. Falando na Sicília, a Sicília tem várias uvas interessantes para harmonizar com peixes e frutos do mar, como a uva Inzolha, Grecânico, Catarrato, Grilo, entre outras. A lista vai longe. A Sicília é uma ilha não muito grande, uma ilha de origem vulcânica, que tem no solo, né, essa característica do vulcão. O vulcão Etna, até hoje, é um dos vulcões mais ativos, né, do mundo. E nós, por exemplo, temos alguns vinhedos no vulcão, né? Claro que na parte onde a lava não chega, senão seria um grande problema, né? Fazer vinhos brigar com a lava seria um grande problema, mas nós temos vinhedos da Tasca no pé desse vulcão. Mas hoje nós iremos provar 2 vinhos da vinícola de regiões diferentes. O primeiro é o Regaliale, um vinho feito com Nero d'Avola. A vinícola Tasca é uma vinícola histórica, familiar. Nós estamos na 7ª geração. Então, essa vinícola produz desde 1830. Então, imagina a sua família fazer a mesma coisa, né, há tanto tempo. Eu acho que eles aprenderam um pouquinho em relação à produção de vinho, né? Eles são muito importantes na Sicília. A Sicília hoje, não só a Sicília, mas o sul da Itália, aprendeu muito com a família Tasca. Eles, historicamente, sempre foram preocupados em puxar as vinícolas pensando em qualidade. Eles sempre foram buscar novidades no mundo do vinho. Hoje, assuntos simples, né, no mundo do vinho, como a asepsia, ou seja, a limpeza da adega, era algo que lá atrás era muito difícil de acontecer, né? A utilização de maquinários, aço inoxidável, barricas de carvalho, uma produção mais cuidadosa, isso era algo raro de se encontrar no sul da Itália, e a vinícola Tasca, já há mais de 100 anos, focou nesses pontos que eu comentei, e os vinhos por si, né, a qualidade dos vinhos mostraram o resultado, e as vinícolas ali do sul viram, começaram a procurar entender o que essa família estava fazendo para, né, seguir esse caminho também. A produção da vinícola é uma produção orgânica e sustentável. É uma produção que tem foco no cuidado da natureza. Tudo que é orgânico, né, nós escutamos hoje em dia bastante isso, né, uma produção orgânica, alface, tomate, tudo que é orgânico. O que isso quer dizer, na verdade? Quer dizer que você não pode colocar químicos no solo para fazer o enriquecimento desse solo, e você não pode colocar químicos na planta, né, os herbicidas. Porém, a partir do momento que você colheu, se eu colhi a planta, a uva, ou enfim, o tomate, a partir desse momento eu posso utilizar químicos. No caso do vinho, né, quando a gente escuta a palavra químicos, parece algo muito pesado, mas é utilizado o sulfito, né, que é o enxofre, vamos dizer assim, que é um conservante e que nós encontramos em praticamente todos os vinhos, tá? Mas a família tem esse cuidado de utilizar o mínimo possível em todos os nossos rótulos, justamente para preservar a saúde, né? Acho que hoje todos nós temos uma busca de nos cuidarmos e procurarmos menos químico em nossa vida, né? E a família Tasca faz isso há gerações. Hoje a gente escuta bastante isso, né, do orgânico, mas isso é algo que já vem natural da vinícola. Isso é algo que nós temos escutado muito hoje em dia, né? O sustentável, acho que isso está muito de encontro com várias marcas que temos aqui na casa hoje. É um trabalho que as empresas têm feito em não só fazer um grande produto, mas fazer um produto de uma maneira que tenha o mínimo impacto no meio ambiente, né? Nós temos que pensar cada vez mais no futuro. E a Tasca faz esse trabalho já há algumas gerações, é algo natural para eles. O que é o sustentável, né, que nós escutamos tanto? O sustentável é você pensar que você tem que proteger o seu patrimônio para que as próximas gerações se utilizem do mesmo patrimônio.
seja ele natural, né, seja ele cultural, seja ele as pessoas que ali atuam. Então, você tem que impactar o meio ambiente o mínimo possível. No caso dos vinhos, especificamente, se você coloca muita química nos vinhedos, chega um momento que você tem que arrancar todo o seu vinhedo e plantar ele de novo. Isso é feito no mundo inteiro. E quanto mais velho a videira, menor é a produção da uva daquela videira, porém, ela tem uma qualidade superior. Às vezes a gente escuta vinhas velhas, videiras centenárias. Isso é cada vez mais raro de a gente encontrar. Então, vamos colocar um exemplo, né? Uma videira, vamos colocar que ela dá 6, 7 cachos. Uma videira centenária, ela vai dar 2 cachos, né? Uma videira não precisa nem ser centenária, 70 anos, ela vai dar 2 cachos, 3 cachos. Só que esse cacho, ele tem uma uva de extrema qualidade, de extrema complexidade. É por isso que muitas vezes a gente se pergunta, mas por que um vinho custa R$40 e o outro custa 2, 3, 4 mil reais? Claro que a gente entra na parte, né, quando a gente fala dos vinhos muito caros, a parte da lei da oferta e da procura, a lei as pontuações, né, todos os críticos que nós conhecemos hoje em dia, né, Robert Parker, James Suckling, isso impacta, claro, no preço. Mas falando em qualidade em si, vinho se faz no vinhedo e não na adega, né? Isso é algo que o nosso enólogo fala bastante. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você ter uma matéria-prima de baixa qualidade e querer fazer um grande vinho. É a mesma coisa um chefe de cozinha. A gente pode pegar o melhor chefe do mundo, ele não vai conseguir fazer um prato excepcional se a matéria-prima não for boa. Concordam? É algo que é impossível de você trabalhar. E esse foco da sustentabilidade, da produção orgânica, a ideia é você cuidar das videiras de uma maneira bem especial, de uma maneira cuidadosa, para que você não tenha que fazer, né, esse processo de arrancar as videiras para produzir de novo. A ideia é você ter videiras velhas, como nós temos, né, videiras de 40, 60, 80 anos de idade, que vão produzir uma uva de excelente qualidade. E falando especificamente da sustentabilidade, eu vou entrar muito nesse assunto, que é um assunto que eu gosto muito, e eu começo a me empolgar e começo a falar, e aí Pode entrar, Cassiano, eu nós demoro gostamos muito bastante. nesse... Esse assunto é ótimo. É importante, né? É Importantíssimo. importante. E a vinícola faz muito a parte da reutilização de água, né? Compostagem orgânica. E você, no mundo do vinho, você utilizar a natureza ao seu favor, né? O que eu quero dizer com isso? A videira é uma planta que ela é complicada, né? Ela tem muita praga que ataca a videira, né? Nós temos pragas na raiz, pragas na folha, pragas no tronco, insetos, pássaros, é uma série de coisas. Fazer vinho é uma guerra. E quando você tem esse foco do orgânico, do sustentável, você cria um microclima saudável, você utiliza a natureza ao seu favor. Eu vou dar alguns exemplos. Morcegos, né? O morcego nós temos morcegos na região e a vinícola espalhou caixas de morcego por todos os vinhedos, né? Claro, isso é tudo um estudo, não é feito do dia para a noite, para promover a vinda dos morcegos e eles ficarem por ali. Um morcego que nós temos, típico da região desse tamanho, ele come 10 vezes o tamanho dele em inseto por dia. Então ele ajuda a equilibrar, né, as pragas. Você não precisa chegar ali e jogar o pesticida, né? Você usa a natureza ao seu favor. Nós deixamos ovelhas soltas no vinhedo, que as ovelhas vão ali e vão comer a grama, né? E fazer, claro, suas necessidades. Como eu disse, a gente não pode enriquecer o solo com químicos. E essa parte de comer a grama, normalmente é feito com o trator. E o trator, ele é o quê? Ele é pesado, né? Ele é pesado, ele compacta a terra, fora o gás carbônico, né, que temos nos escapamentos, nos motores. E isso faz com que você tenha um solo mais saudável. Fora a utilização de luz solar, compostagem, isso eu já comentei, carros elétricos, enfim, aí vai longe. O dono da vinícola, o nome dele é Alberto, né? E a Tasca foi a primeira vinícola da Itália a tirar um selo de sustentabilidade que chama SOS TEM. SOS TEM. E
O trabalho é tão singular da vinícola que hoje ele foi convidado para ser das cadeiras diretoras desse selo. E esse selo ele não é só para vinhedos, né? É para vários tipos de empresas. É algo muito sério em relação à sustentabilidade. Bom, todos com vinho agora? A gente falando de vinho e, né, vamos... Qual que é esse que a gente está pegando, Cassiano? Bom, saúde, gente, é um grande prazer para mim estar aqui hoje. Saúde a todos. Espero que, pelo menos do vinho, gostem, né? Do apresentador nem tanto, mas do vinho, espero que... Eu falo que, pelo menos meus vinhos são muito bons, então metade do meu trabalho sempre é bem feito. Pelo menos metade. Bom, vamos aqui é um vinhedo que chama Regaliale, tá? É um vinhedo no coração da Sicília. É um vinhedo que, no começo da história, nós tínhamos 1.200 hectares, mas a Sicília passou pela reforma agrária e nós perdemos quase todas as nossas terras. Hoje temos 500 hectares, então o governo tirou mais da metade das terras da família. Foi um grande golpe. Mas são vinhedos muito especiais e vinhedos que estão em altas colinas. Por que é importante eu falar isso? Vou tomar um gole do vinho, né? Eu brindei. Boa, importante. Por que é importante eu falar isso? É importante porque agora eu entro na parte do terroir do sul da Itália. Como eu disse, o sul da Itália ele é muito quente. Quando nós temos uma região mais quente, nós temos uvas com, normalmente, uma coloração maior e um teor alcoólico maior. Quando nós temos o calor ajuda a casca da uva a ativar, né, os polifenóis, que é os taninos também que nós chamamos, que é aquela sensação que amarra a boca, ajuda a casca a ter uma coloração maior para se proteger da luz solar. Fora que dentro da uva a quantidade de açúcar normalmente é maior, então as uvas vão ficar com um açúcar mais potente do que uma região mais fria. Fermentação, transformação do açúcar em álcool e gás carbônico. Uvas que têm um teor de açúcar maior, consequentemente vão ter também um teor alcoólico maior, correto? Sim, mas no caso da Puglia, né, que estamos falando da Puglia, você chega até um certo grau de álcool e ainda assim você tem açúcar, por isso que os vinhos estão doces na boca. Muita gente me pergunta, mas os vinhos da Puglia então são vinhos que o açúcar é artificial, né? A pessoa faz o vinho, chega ali, ele está sequinho e vai lá e acrescenta açúcar. Infelizmente isso só é feito na América do Sul, né? Porque aqui nós não temos lei para regulamentar isso. Isso se chama chaptalização. Chaptalizar é colocar açúcar artificialmente no vinho. E na Europa isso é contra a lei, né? Um produtor que faz isso é preso. Então um dia chegaremos a esse ponto aqui na América do Sul. Mas no caso da Puglia, o teor de açúcar é tão elevado nas uvas que a gente consegue ter ali os seus 13 graus alcoólicos, né? 13, 14 às vezes, difícil, mas 13,5, e ainda assim o vinho está naturalmente doce na boca. Tá? Só para explicar um pouco isso. E em regiões bem frias, né? O que a gente tem em regiões bem frias? Acidez. Regiões mais frias dão vinhos com uma acidez maior. Regiões mais quentes, vinhos mais opulentos, né? Vinhos mais encorpados. Regiões frias, vamos pensar numa região bem fria, que faz vinhos com muita acidez. Champanhe, né? Acho que não existe nada mais ácido no mundo do vinho do que champanhe. E acidez, muita gente, quando eu comento sobre acidez, às vezes torce o nariz, mas tenham em mente que a acidez é a coisa mais maravilhosa no vinho, gente. A acidez é a espinha dorsal de qualquer vinho para ele poder envelhecer bem. Um vinho sem acidez é um vinho morto. Ele precisa ter acidez. Um vinho para a gente harmonizar com comida, é imprescindível que ele tenha uma boa acidez. Vamos pensar historicamente a harmonização na Itália, né? Sul da Itália, massa com molho de tomate. Tomate tem muito o quê? Muita acidez, concorda? Você acompanha o quê com uma massa ou molho de tomate? Com vinhos ali da região, né? Como por exemplo a Toscana, né? Uva Sangiovese, Canaiolo,
Aqui nós temos a Nero d'Avola, que tem uma ótima acidez. E isso é algo que era feito já, né, há centenas de anos. Não foi alguém que fez um livro e falou, gente, ó, harmonização é isso. Não, isso é algo natural das pessoas que viviam ali. A harmonização sempre foi algo natural nesses países, né? O estilo de comida com o estilo de vinho, normalmente eles casam, tá? E no caso da acidez com o molho de tomate é algo típico da Itália, principalmente do sul. Então, às vezes nós temos uma região muito quente, né? No caso da Sicília, a gente está ali no Mediterrâneo, né? Muito quente. Então, como que a gente consegue ter vinhos com boa acidez? Como eu comentei, se é muito quente, você não tem muita acidez, porque você tem ali o teor alcoólico, né? Você tem o açúcar, tudo na vida é uma troca, né? Não dá para ter tudo. Não dá para você ter uma uva com uma acidez super alta, com taninos super elevados. Você até consegue. O mundo do vinho, tudo tem os seus poréns, mas a grosso modo é uma troca, né? Os vinhos da Alemanha, da Áustria, né, do norte da França, do Canadá, você tem uma acidez, mas você não consegue ter um corpo, né, uma coloração, um teor alcoólico tão elevado. E aqui então, como que a gente consegue ter um vinho como esse? Colocar um vinho na boca, ele não é fresco, tá? Ele não saliva a boca. Essa salivação é a ação, é a ativação da acidez no vinho. E isso é essencial para a harmonização. Quando nós estamos comendo, a nossa boca muitas vezes precisa ser limpa, vamos dizer assim, né? Equilibrar as papilas gustativas. Então você põe um gole de vinho na boca e você sente que a sua boca voltou ao normal, sua boca equilibrou, que sua boca está agradável. O que é isso? É essa sensação que a acidez traz de limpeza. Fora, claro, né, o sabor do vinho, né, a fruta, enfim, os outros elementos. Mas a acidez é isso que faz a gente querer a próxima garfada e o próximo gole. Nessa região, então, como a gente consegue? Como eu disse, a Sicília é muito quente. Não sei se alguém já visitou a Sicília, mas é uma região extremamente quente, né? Os segredos estão nas colinas que eu comentei. Porque em regiões quentes, nós temos que buscar o quê? Altitude. Vamos pensar na Argentina, Mendoza. Mendoza é um deserto. Né? Faz 42 graus no verão, como que eles conseguem ter vinhos com boa acidez? Porque eles plantam na Cordilheira dos Andes, né? 1.000 metros de altitude, 1.400 metros. E uma analogia que eu gosto para explicar essa relação. Imagina um bolo, você pega a melhor receita de bolo da sua família, com os melhores ingredientes, você põe no forno a 300 graus. O que vai acontecer com o seu bolo? Ele vai torrar, né? Não tem o que fazer, ele vai torrar. Não importa se é o melhor ingrediente ou se é a melhor receita da sua família. Agora você pega o mesmo bolo, o mesmo ingrediente, coloca no forno, baixa a temperatura por um longo período. O bolo vai crescer, vai ter textura, vai ter sabor. Tá? Isso acontece com a uva. A uva ela precisa de um amadurecimento lento. E quando você tem altitude, você tem manhãs muito quentes no verão, só que à noite é frio, resfria por causa da altitude. Então, regiões quentes, nós sempre procuramos locais mais altos para plantar, tá? Para a gente ter isso que nós chamamos de amplitude térmica. Quente de dia, frio à noite. Quente de dia, frio à noite. É por isso que no Nordeste brasileiro a gente não consegue produzir vinhos com excelente qualidade. Produzimos vinho, excelente qualidade, dificilmente iremos conseguir, porque é tão quente, dia e noite, madrugada. Você acorda 3 horas da manhã, está 30 graus, né? Então é impossível você, porque a uva amadurece muito rápido. E se ela amadurece muito rápido, ela não tem tempo, né, de fazer o que o bolo fez, né? Crescer, textura, aroma, sabor. A uva é a mesma coisa, ela precisa desse tempo lento para ela criar, né, os seus componentes químicos, enfim, não vou entrar muito nisso, mas e ela ter qualidade. E aqui nessa região mágica, nós temos esse solo de origem vulcânica, que traz o que para o vinho? Mineralidade. Repararam que ele tem um aroma de pedra? Pensa numa cachoeira, quando chegou na cachoeira aquela rocha molhada. Isso é mineralidade. Isso a gente encontra bastante nesse vinho. Primeira coisa que a gente tem que encontrar nesse vinho, gente, fruta. Primeira coisa nos vinhos que temos que encontrar sempre, fruta. Tá?
Vinhos muito velhos aí é diferente. Vinhos muito antigos, aí a gente não encontra tanta fruta. Mas grande parte dos vinhos, fruta. Tá? Por que grande parte dos vinhos? Porque 80%, 90% dos vinhos não são feitos para envelhecer. Isso é um erro muito grave, né? Muito comum no mundo do vinho, é pegar uma garrafa, não saber qual que é aquela garrafa e guardar ela. Falar, isso aqui eu vou guardar para quando meu filho fizer 18 anos. Mas você não sabe o que você está guardando. Pensa que o mundo que os vinhos, eles são corredores, né? Corredores profissionais. Nós temos 2 tipos de corredores, os velocistas e os maratonistas. O velocista é aquele cara fortão que corre 200 metros em segundos, certo? E o maratonista é o magrinho que corre 40, 50 quilômetros. Os 2 são profissionais. Um faz o trabalho do outro? Não. O velocista não consegue correr uma maratona e vice-versa. Tá? Mas ambos têm a sua qualidade, ambos são profissionais no que fazem. Com vinho é a mesma coisa. Né? Grande parte dos vinhos são feitos para serem tomados jovens. A gente não pode pegar a garrafa e colocar ela ali e achar que vai ter um milagre divino que ele vai ficar... Né? Você abriu a garrafa e falou, não gostei, vou guardar ele por 10 anos. Se quiser fazer um risoto depois, talvez. Né? O enólogo, lembra que eu falei das videiras, né? Do trabalho do vinhedo? O enólogo, ele constrói o vinho. Tá? E grande parte das vezes, ele constrói vinhos feitos para serem tomados jovens. Porque para fazer um vinho que envelhece 20, 30 anos, primeiro, você tem que ter uma uva de excepcional qualidade e produção pequena. Ela vai ter que estar concentrada. Tá? Então, para fazer um vinho de guarda, você tem que ter uma uva de extrema qualidade. Tá? E concentração, e depois um processo também, muitas vezes um pouco de madeira e tudo mais. Tá? Então, não vou entrar muito nisso, mas só para a gente entender, eu gosto de tirar esse mito do vinho velho é vinho bom, né? Porque isso faz muita gente perder bons vinhos. E tem o inverso também. Né? Às vezes você ganhou uma garrafa, ou ganha uma garrafa, e você não sabe o que é aquele vinho. Dá um Google. Porque você às vezes abre e fala, não, me falaram que é um vinhaço, que é um grande vinho. É um grande vinho do Chile, de Portugal, é um vinhaço. Aí você abre. Aí você fala, nossa, né, que decepcionante. Eu passei a vida inteira escutando sobre esse vinho, ou me falaram que é um grande vinho, e eu não achei nada demais. Eu achei ele meio, né, pesadão, né, estranho. Por quê? Porque um vinho desse é o inverso. Né? O vinho de guarda, você não pode abrir ele jovem. Porque ele ainda não está pronto. Ele jovem, ele vai estar desequilibrado na sua boca. Ele vai ter muito tanino, normalmente, né? Como disse, todo mundo do vinho tem os poréns. Mas, a grosso modo, ele vai estar desequilibrado. Ele vai estar pesado na boca, ele vai estar muito tânico, às vezes um teor alcoólico que não está legal. Ele precisa de anos para ele evoluir e chegar aonde ele vai chegar. E se você abrir a garrafa cedo, né? Então é algo para a gente pensar e lembrar em relação aos vinhos. Gostaram do Regaliale? Esse é um vinho, então, feito nessa colina, feita com uma uva típica da Sicília chamada Nero d'Avola. A Nero d'Avola ela é a uva tinta mais plantada na Sicília. Tá? Plantada em outros países, como o Brasil, nós também plantamos pouco, mas plantamos Nero d'Avola. Uma uva gastronômica, uma uva que faz vinhos elegantes. Infelizmente o Brasil foi invadido, né, uma década atrás, de Nero d'Avolas de baixíssima qualidade e é uma uva que teve o seu nome um pouco defamado. Mas é importante, né, degustar bons produtores, que o mundo do vinho não é só região, mas sim produtores. Eu defendo que a gente tem que falar de produtor e não de país ou região. Porque, às vezes, eu provei um Brunello e não gostei do Brunello, né? Mas qual produtor você provou? Né? Eu provei um Nero d'Avola, que vinho terrível, eu nunca mais quero pôr um Nero d'Avola na minha boca. Tá, mas qual Nero d'Avola? Então é importante, sempre prove outras regiões, outros países, outros produtores, antes de chegar num consenso de eu não gosto disso no vinho. Tá? Porque é importante.
E essa é uma uva que feita por essa família, centenária, feita de uma maneira especial. Tá? Esse é o vinho de entrada da vinícola, esse é o primeiro vinho que eles fazem. Daqui o caminho vai longe. Ele passa 8 meses em barricas de carvalho, barricas grandes. A ideia é não trazer muito aroma de madeira para o vinho. Quanto maior a barrica, menos aromas e sabores ela vai passar para o vinho. Quanto mais nova a barrica, mais aromas e sabores ela vai passar para o vinho. Então aqui nós temos barricas grandes e já barricas velhas. Tá? A ideia não é ter aquele sabor, aquele tanino que a madeira traz, aquele defumado, tostado, enfim. Uma série de aromas e sabores que a madeira pode passar para o vinho. A ideia aqui é a gente ter esse frescor, fruta, né? Essa fruta vermelha, maravilhosa, a mineralidade que eu falei, um pouco do floral, né? Uma violeta. Beber também que eu sou filho de Deus, né? Posso fazer uma pergunta, Cassino? Pode. Foi interessante, você falou, Nero d'Avola, para mim era também um vinho... Isso aí não sei se é bom, não. É. E daí eu estava aqui olhando o rótulo e ele traz o selo de Denominazione di Origine Controllata, porque a gente finge que fala italiano também. E, ao mesmo tempo que eu já ouvi falar que o Nero d'Avola era um vinho mais ou menos, e agora você está esclarecendo aqui para a gente que não é bem assim, Sim. esse selo, que é uma classificação típica italiana, ele é um atestado da qualidade do vinho, né? Tanto o DOC, que é esse que eu falei, quanto o DOC-G, que é o Controllata e Garantita. Explica pra gente como funciona um pouco essa certificação. Cada país tem a sua, mas na Itália me parece que é uma coisa muito bem controlada, é rígida, é bem feita, né? As leis, cada país tem leis diferentes em relação ao vinho, e muitas vezes, muitos países, cada região tem leis diferentes dentro das leis, né? No caso da Itália, por exemplo, da França, mas algo comum entre os países são as DOCs, né? Algo que surgiu lá atrás em Portugal, que a ideia é você falar, bom, o meu vinho vem dessa região, né? É um vinho diferenciado. Aqui nós temos um estilo de terroir, né? Como eu disse, o terroir é o quê? É o solo, é o clima, é a altitude, isso é o terroir. E nós temos um estilo de vinho, né? É diferente daquela região depois do rio. Então foi criado as DOCs, Denominação de Origem Controlada, para as pessoas começarem a entender que eu faço um vinho diferente dele. A gente tem um rio aqui, são regiões diferentes. E com isso você começa a entender as regiões. Eu gosto daquela região, daquela outra. E na Itália eles criaram uma denominação DOC-G, que é o garantido, que é algo além. Para você ser um DOC-G, o governo falou que você faz, essa região é diferenciada. Essa região faz algo ainda mais especial. Então, o governo, não é a vinícola que fala, eu sou um DOC-G, do dia para a noite. Ele pede para o governo, e o governo tem um órgão regulamentador que chega lá e fala, isso aqui é verdade. Você pode chamar DOC-G, não todos os seus vinhos, mas daqui até a Bandeirantes, esse pedaço é DOC-G. Daqui para trás, não. Por quê? Porque o terroir é bem diferente. Tá? Então, e às vezes são regiões próximas, né? Quando a gente pensa em solo, em tipo de solo na Europa, é algo maluco, né? A Borgonha, por exemplo, é o lugar mais louco do mundo, então, em relação a solo, né? Aqui nessa sala a gente encontra 3 tipos de solo diferentes, tudo Pinot Noir. Aqui custa R$300 a garrafa, ali custa 800, ali custa 1.800 a garrafa num quadrado aqui, porque o solo tem nuances diferentes que fazem o vinho ficar totalmente diferente com a mesma uva. Tá? E a DOC-G surgiu desse ponto. Boa e velha auditoria. Exato, auditoria. Gente, acho que a gente pode começar a servir o segundo vinho. Desculpa, eu não apresentei a Paloma, minha companheira da Mistral, trabalha com a gente, tá? Veio aqui nos auxiliar com os vinhos. Onde eu parei? Tá. A vinícola foi a primeira vinícola, agora iremos provar uma uva francesa feita na Sicília, que é a Syrah. Por muitos anos, as uvas
francesas, enfim, uvas internacionais, elas eram proibidas por lei de serem plantadas na Sicília. Como eu comentei, né, a Europa leva o vinho muito a sério, né, há gerações, há séculos. Existe uma série de leis que você não pode mexer com isso. Só que a família Tasca da Merita burlou a lei e plantou uva francesa sem o governo saber e sem poder. O filho do Conde Giuseppe fez isso e o Conde Giuseppe quase matou o filho dele. Porque ele foi viajar, chegou de viagem e o filho tinha plantado uvas francesas na propriedade. Foi uma briga violenta, ele quase deserdou o filho. Só que essa época, nós estamos falando ali de 70 anos atrás, foi uma época que os filhos dos produtores começaram a viajar pelo mundo para saber o que estava acontecendo, né? Foram estudar em Bordeaux, foram para a Califórnia. A globalização do mundo do vinho teve um boom nessa época. E eles voltavam para casa cheios de ideias. Falaram, nossa, eu vi o produtor X fazendo tal coisa, talvez dê certo aqui na nossa família. Só que você imagina o pai com seus 60, 70 anos, que a família faz isso, exatamente a mesma coisa, há 150 anos, escutar do filho que quer mudar o que a família fez há gerações. Você está louco, né? Quase não existe rivalidade entre França e Itália. Não, né? imagina. Exato. Vai plantar uva francesa na... Bairrismo nenhum. Nossa. E ele, quando o governo liberou, né, chegou um certo momento que o governo liberou algumas uvas a serem plantadas, flexibilizou, ninguém fez, porque, né, era um absurdo. Só que o Alberto, que ele chamava Alberto, começou a fazer o vinho dele, 100% Cabernet Sauvignon, e os vizinhos ficaram malucos, né? Chamaram ele de traidor e tudo mais. Só que esse vinho, de repente, né, foi para as competições internacionais e ele ganhou um Trebbichieri. Trebbichieri é um guia, é uma classificação, é uma pontuação num guia italiano que chama Gambero Rosso. O Gambero Rosso é um guia, conhece o guia Michelin, correto? É um guia Michelin, só que é só da Itália. Que ele pontua tanto restaurantes, mas ele pontua também as vinícolas. Tanto o trabalho que é feito das vinícolas, quanto dos vinhos especificamente. Então, ganhar um Trebbichieri é equivalente a ganhar um 3 estrelas Michelin. E esse vinho foi o primeiro Trebbichieri da história da Sicília. Nunca um vinho siciliano tinha ganhado um Trebbichieri na história. E o filho, contra o pai, fez o vinho e conseguiu essa pontuação. Depois disso, todo mundo começou a plantar. Todo mundo ficou amigo deles e começaram a plantar a uva francesa. A Syrah hoje é uma uva muito difundida na Sicília, não só na Sicília, na Puglia, né? Sul da Itália inteira. É uma uva muito plantada hoje, graças à família Tasca. Tá bom, é uma conquista mais francesa da uva que chegou lá e dominou uma região nova, é uma conquista italiana de mostrar para os franceses que foram capazes na Itália de fazer um vinho... Exatamente. Talvez melhor que os da França? Não melhor, diferente. Diferente. Né? Tanto que hoje a gente tem vinhos super famosos, né, na Itália, os super toscanos. O que é um super toscano? É basicamente um vinho que contém uvas francesas, né, na sua composição, que hoje são vinhos caríssimos. Né? Quando a gente pensa nos vinhos italianos de alto preço, como o Sassicaia, por exemplo, entre esses são vinhos que possuem uvas francesas. E, claro. Mas nesse caso, a uva se comporta diferente por causa do terroir, não Sim, comporta, né? Totalmente. Então, é diferente do cerrado da França, né? Porque o terroir é diferente, não? Essa é a grande magia do mundo do vinho, né? A uva se comporta totalmente diferente e ela dá um resultado diferente nos terroirs diversos. Por isso que é tão interessante e tão importante a gente não rotular uma uva, eu não gosto dessa uva, porque ela, às vezes, no outro país é totalmente diferente, né? A Syrah aqui, como eu disse, é uma região quente, né? A Syrah ela veio do Vale do Rhône, na França, no sul da França, uma região fria. Ali tem uma montanha que chama Hermitage, e ali é o marco zero da Syrah do mundo. Uma região mais fria, de altitude,
faz um Syrah mais leve, né, em boca, mas que tem uma acidez maravilhosa que faz o vinho conseguir envelhecer por 30 anos. Esse vinho não envelhece por 30 anos. Esse vinho ele tem fruta, né? Nós vamos provar agora. É um Syrah de muita fruta, uma geleia na boca, geleia de frutas vermelhas. Ele tem um mentolado no nariz muito interessante, né? Especiarias. Então ele é totalmente diferente do Syrah do Vale do Rhône, justamente que é um terroir totalmente, né, oposto, né? Oposto. Vou complicar um pouquinho mais, só um pouquinho mais. Mas isso foi muito importante, né, para a vinícola. Vocês sabem a diferença, né? Eu gosto de falar sobre isso, o quão importante ganhar um Trebiqueire, porque vocês sabem a importância de ganhar um 3 estrelas Michelin. Você sabe, um restaurante que ganha, a gente estava com um chefe, né? Jefferson Janaína Rueda, que tem inclusive estrelas Michelin, exatamente, na conta deles. Um dos maiores chefes da história do Brasil, em minha opinião. Ele estava aqui. E o Guia Michelin, vamos lá, você ganhou uma estrela Michelin no seu restaurante. Quer dizer que se ele veio para São Paulo, ele tem que ir no meu restaurante, porque eu tenho uma estrela Michelin, aonde ele estiver em São Paulo, ele tem que se deslocar e conhecer meu restaurante. 2 estrelas Michelin, quer dizer que se ele está no Brasil, no país, vale a pena ele se deslocar de onde ele estiver para ir conhecer meu restaurante. 3 estrelas Michelin, quer dizer que vale a pena você sair do seu país para ir até outro país para conhecer aquele restaurante. Essa é a ideia do Guia Michelin, de 1, 2, 3 estrelas. Então, ganhar um Trebiqueire é algo assim, né, excepcional. E se você juntar todas as premiações do Guia Gambero Rosso, nós somos a 3ª vinícola mais premiada da história da Itália. 2014 ganhamos a melhor vinícola da Itália. E em 2019 ganhamos como a melhor vinícola de toda a Europa pela revista Wine Enthusiast, que é hoje uma revista muito respeitada de vinho, feita por europeus. Claro, aqui nós estamos provando os vinhos de entrada da vinícola, né? A gente tem uma escada, vinhos que vão, né, a valores bem elevados, mas quando uma vinícola tem um vinho de entrada nesse nível, a gente consegue entender a qualidade da vinícola. É por isso que é importante, muitas vezes é mais importante provar o vinho de entrada do que provar o vinho, né, premium da vinícola. Porque o premium, claro, vai ser bom, né? A gente põe um 0 a mais também no preço e é claro que é um trabalho diferenciado e todo o trabalho aquele do vinhedo que eu comentei com vocês. Mas, gente, é um assunto bem vasto, né? O sul da Itália é bem vasto, o vinho, todos estão servidos de... ainda não, né? Do Syrah, falta pouquinho? Enquanto isso, alguém tem uma pergunta? Como eu disse no começo, a ideia é ser um bate-papo, estou aqui para tirar algumas dúvidas, como, né, conversamos aqui. Se alguém tiver alguma... ou quiser contar alguma história sobre o sul da Itália nos vinhos, ou tiver alguma dúvida em relação à produção, ao vinho de uma maneira geral, eu fico super feliz em ajudar se eu souber. Eu tenho. Boa. Ótimo. Alguém tem que puxar a fila. Alguém tem que puxar a fila. Sempre que eu falo isso, aí todo mundo fica em silêncio. Aí uma pessoa faz pergunta, aí desinveste. Tomara que seja assim. Mas é uma curiosidade, na verdade, é meio besteira, mas eu tenho essa curiosidade. Você falou de uvas originárias de alguns locais que vão ser plantadas em outros e até se adaptam bem. O próprio Syrah você tem aqui na América do Sul bastante. Sim. Mas por que às vezes elas mudam de nome? Então, na Puglia, você falou do Primitivo, que é a uva típica da região. Por que ela foi para a Califórnia e ela chama Zinfandel? Sim, boa pergunta. Qual é? Muitas vezes é uma maneira dos locais tentarem mostrar que a uva ela mudou tanto o seu caráter que vale a pena ela trocar de nome. Aí leva no cartório, sem autorização da mãe e do pai. Aqui é Zinfandel, aqui não é Primitivo, não. E ela muda tanto que às vezes eles querem falar que não, aqui isso foi modificado a ponto disso acontecer, ou simplesmente um fator cultural que os locais chamam aquela uva de uma outra maneira, né? Vou dar um grande exemplo. Tempranillo. A Tempranillo, na Espanha, dentro da Espanha ela é chamada de várias maneiras diferentes. Tinta de Toro é Tempranillo, como eles chamam na região de Toro. Em Portugal ela é chamada de Aragonês, mas é Tempranillo. Tá? A uva Cinsault, se você vai para a África do Sul,
eles chamam assim só de Hermitage. Porque, historicamente, a uva veio da região de Hermitage. O que é isso aí? Ah, não sei, veio de Hermitage. Ah, então é Hermitage. E começou a chamar de Hermitage, porque é da região de Hermitage. É da região do Vale do Rhône. Então, assim, tem o fator histórico, né, bairrista ali, do jeito que as pessoas começaram a chamar muitos anos atrás, mas tem o fator, sim, da mudança, e é uma mudança química mesmo, né, é uma mutação, essa palavra que eu queria dizer. As uvas, elas sofrem mutações e elas ficam diferentes mesmo. Tanto que nós temos na Tasca um Sauvignon Blanc, que nós não chamamos de Sauvignon Blanc, nós chamamos de Sauvignon Tasca. Porque só nós temos, foi plantado há muito tempo, nessa época que eu comentei, e ele é totalmente diferente mesmo, de um Sauvignon Blanc ali da região do sul da Itália. Ele tem características diferentes e fisicamente, né, a uva, os componentes químicos são diferentes mesmo. Ele sofreu uma mutação. Interessante. Né? Boa. Pergunta, gente? Eu tenho na verdade, é uma pergunta bem básica, de principiante. Imagina. Mas queria entender por que o vinho está armazenado na geladeira e alguns outros vinhos ficam fora e como que a gente faz essa diferenciação. Ótimo, muito bom. Então vamos lá, armazenamento de vinho. Isso é um assunto muito, muito importante. Vários fatores. Vamos começar o fator de armazenar e o fator também de temperatura, né? Que acho que está casado a pergunta. Vamos pensar o porquê a gente guarda o vinho deitado. Vamos começar por aqui, né? Às vezes a gente vê lugares com vinho em pé, vinho deitado. O ponto é, você vai tomar o vinho num período curto de tempo? Curto assim, 4 meses? Em 15 minutos dá para matar uma garrafa, é isso que você Às vezes menos. então. Você vai tomar o vinho em 2, 3, 4 meses? Você pode deixar o vinho em pé, né? Até mais tempo, 6 meses, tudo bem, não tem problema. Só que você deixando o vinho em pé, a rolha ela vai ressecando. E quando a rolha vai ressecando, você vai ter oxigênio entrando na garrafa. E o oxigênio é o grande vilão da nossa vida, né? Sem ele a gente não vive, mas ele que envelhece a gente. Né? E com o vinho é a mesma coisa. O vinho em contato com o oxigênio, ele oxida e ele estraga. Você deixando ele deitado, o líquido vai ficar em contato com a rolha e isso vai impedir que a rolha resseque e que entre oxigênio na garrafa. Então, por isso que, vou guardar o vinho bastante tempo? Deitado, tá? Vou guardar o vinho em pé? Você vai tomar em um curto período? Não tem problema. Mas eu tenho uma adega linda. Ótimo, então põe ele deitado. Mesmo que você vai tomar ele amanhã, deixa ele deitado, porque é bonito. Né? Faz todo sentido. Agora, o que eu não recomendo, por exemplo, é você guardar vinho em alguns lugares da sua casa, deitado ou em pé. Por exemplo, perto da geladeira. Tá? A geladeira tem muita vibração. Guardar na sua varanda ou em alguma área externa que tenha luz. A luz também é um fator que estraga o vinho. Por isso as garrafas são escuras. Já pensaram por que as garrafas têm essa cor? Porque é para proteger o máximo possível da luz. A luz estraga. Né? Azeite também. Não faça uma área de vinho em cima do seu forno. Né? Isso é muito comum em algumas casas. Fuja da cozinha para guardar vinhos. O que você faz na cozinha? Você cozinha, né? Temperatura. O vinho odeia mudança de temperatura. Por que nós temos as adegas? Porque a adega ela mantém o vinho sem vibração, sem luz e sem temperatura, com uma temperatura constante. O vinho, para ele envelhecer, né, mesmo você não ter que envelhecer muito, como eu falei antes, mas para você poder, pelo menos, manter ele de uma maneira saudável, ele tem que ter uma temperatura constante, se possível. Tá? Então, você fuja da cozinha para guardar os seus vinhos. Isso é um ponto. Geladeira. Posso guardar o vinho na geladeira? Pode. Se você vai tomar daqui a pouco. Né? Daqui a pouco até um mês, tudo bem. Pode guardar na geladeira. Tem muita gente que... Eu sou prático no mundo do vinho. Eu acho que o vinho tem, desculpa a palavra, mas tem frescuras e tem praticidade e o que realmente acontece. Eu sou prático e
Eu vou tomar esse vinho agora. Chegou meus convidados na minha casa. O vinho está a temperatura ambiente. Né? Temperatura ambiente, a gente pode tomar vinho em temperatura ambiente? Pode, da França, né? Do sul da França, seus 18 graus. Aí você pode tomar. Agora em São Paulo, não, né? Só se Hoje tá bom. hoje tá uns 17, deixa ele 16. fora, deixa ele fora um pouco, tudo bem. Aí você tem que resfriar esse vinho. Você vai pôr no seu congelador? Eu não tenho problema com isso. O vinho não vai estragar se você pegar ele e colocar no congelador para resfriar um pouquinho e você vai tirar e abrir e servir seus convidados. Tá? Isso é das lendas, eu vou estragar o vinho. Não. Né? É melhor você ter resfriado ele na geladeira ou você pôr num baldinho de gelo? Claro que é melhor. Mas você vai estragar o seu vinho pondo no congelador? Então eu estou tomando vinho estragado há 15 anos, porque eu faço isso sempre. É muito melhor você fazer isso do que você tomar um vinho fora da temperatura. O vinho fora da temperatura, um vinho desse que nós estamos provando, ele tem um teor alcoólico de 13 graus, não é tanto. Mesmo assim, um vinho acima de 20 graus, você vai sentir o álcool muito na sua boca. Então vai atrapalhar a sua percepção. Às vezes o vinho é ótimo, mas você pôs ele na boca e você vai falar, não Grau sei. centígrados, tá, gente? Não é grau alcoólico, não. Vinho acima de 20 graus. Desculpa, boa, aí é Porto. Bem colocado. Eu estou falando em graus, né? Boa. Mas se você deixar ele quente, né? E quente não é 20 graus, já é quente. Na boca o álcool vai aparecer muito, tá? Então você vai atrapalhar o seu sabor. Vai atrapalhar a sua percepção do vinho. E o inverso disso também é verdade. Se você deixar muito tempo na geladeira ou no gelo, quanto mais gelado, menos você sente. Porque a temperatura gelada, ela vai deixar suas papilas gustativas adormecidas. Porque historicamente nós tomamos cerveja estupidamente gelada. Porque nossa cerveja tem um gosto horrível. É verdade, gente. Cerveja brasileira Entendeu? as massas é uma coisa triste. Como eu disse, né, tô falando no macro, né? A gente sempre tem as exceções, e várias. Hoje em dia, graças a Deus, temos várias exceções. Mas historicamente o brasileiro tomava cerveja estupidamente gelada porque o sabor pega uma cerveja mais simples e toma ela a 15 graus, 20 graus. Meu Deus. Então o vinho também tem que tomar cuidado com a temperatura. Mas use geladeira, use o congelador, mas tem essa moderação. Ficou muito gelado? Deixa ele um tempinho, tá? Abre ele, deixa ele um tempinho. Eu preciso resfriar ele rápido. Põe no congelador, põe no relógio ali, 4 minutos, tira, pronto. Tá? E o branco, cuidado também com o branco muito gelado, que às vezes você perde o seu, né, um grande branco, você toma ele muito gelado, você vai perder o vinho que ele é. Alguns brancos a gente serve até a temperaturas de tinto, muitas vezes, né? 14 graus, porque ele tem uma qualidade, ele tem um estilo, enfim, não vou entrar muito nisso, mas a temperatura é algo muito importante no mundo do vinho, gente. Tá? Você está num restaurante, você pediu um vinho, o vinho está quente, não tenha vergonha de chegar para o garçom e falar, eu quero um balde de gelo. Mas, senhor, é um vinho tinto. Senhora, é um vinho tinto. Eu sei, eu quero resfriar porque ele está quente. E peça para colocar no balde de gelo, 2 minutos, você tira e pronto. Não tome um vinho quente, gente. Você está pagando um serviço, né? Você vai num restaurante para ter um serviço. Então, se o vinho está quente, peça um balde de gelo e resfrie o seu vinho. Porque ele vai fazer toda a diferença na sua experiência com aquele vinho. Tá? Certo? Agora todos estão servidos, né? Deixa eu pegar aqui. Peraí. Tem um pouquinho aí? Não precisa. Não, vai abrir outra garrafa por mim, não, imagina. Não precisa. Não, esse vinho eu conheço bem. O que acharam desse Syrah, gente? Syrah é uma das uvas mais plantadas no mundo hoje. Como eu disse, uma uva que surgiu do sul da França, no Vale do Rhône, mas ela difundiu para vários países. A Austrália, por exemplo, é a uva nacional, vamos dizer assim. É a uva mais plantada na Austrália, mas na América do Sul ela é amplamente plantada também, tá? Chile, Argentina. E na América do Sul ela tem uma beleza, na minha opinião, porque na América do Sul você tem o Syrah feito em regiões frias, como na costa chilena, e o Syrah feito perto ali de Santiago, que é uma região muito quente. Vinhos totalmente diferentes. Impacto do terroir, totalmente diferentes. Syrah
da Argentina, Mendoza, região quente, né? E o Syrah da Patagônia, totalmente diferentes. Então é legal a gente provar vários tipos de Syrah. É uma uva que eu recomendo vocês procurarem em diferentes países, regiões e provem, porque são vinhos... eu sou apaixonado, acho que é a uva que eu mais gosto das uvas tintas. E vocês vão encontrar vários estilos e sabores diferentes ao redor da Syrah. Alguém não gostou da Syrah? Pode falar, gente. Às vezes eu gosto de saber o porquê. Às vezes é muito encorpado, às vezes é muito aromático, às vezes se alguém não gostou, pode falar que o mundo do vinho nunca é certo e errado, gente. E quando a gente fala de aroma, nunca tenha vergonha de falar sobre aroma. Tá? Aroma é algo seu, né? É sua percepção, é sua memória olfativa. Cada um tem uma memória olfativa. Eu dou treinamento no Brasil inteiro. Às vezes eu estou em Porto Alegre, o pessoal, esse vinho vai sentir um aroma X. Eu estou em Recife, o pessoal vai sentir aromas de frutas que nem eu conheço, né? Porque não é meu dia a dia. Tá? A gente tem a nossa biblioteca olfativa que puxa a sua lembrança para os aromas do vinho. A gente tem, claro, né, uma linha de raciocínio nos vinhos que é sabido que a gente tem aqueles aromas, porque de acordo com a uva e o terroir a gente sabe o que vai ter, mas cada um tem sua percepção. Então não tem certo e errado, né? E isso é algo que eu falo para vocês, conversem, né, com os amigos, né, façam esse exercício. O nariz é exercício, né? É um costume, é exercício. Quanto mais a gente treina isso, mais prazeroso é tomar os vinhos, né? Provar os vinhos. Você puxar os aromas, começar a entender as diferenças, né? E sentir aroma de vinho, gente, não é aqui, né? Não tenham vergonha, né? É colocar o nariz dentro da taça mesmo. Por que a gente gira, né? A gente gira para oxigenar o vinho, né? O vinho é cheio de moléculas, os aromas são moléculas. Então você oxigena, você libera essas moléculas para que elas se desprendam e você consiga senti-las. Tá? Façam isso sempre porque é um exercício, é um caminho longo, né, e maravilhoso que a gente vai aprendendo e enfim, vai pegando esse know-how para a vida. Né? Mais perguntas, gente? Pode fazer mais uma. Assim, às vezes eu acho mais difícil comprar vinho italiano porque são muitos tipos diferentes de uva, diferentes dos que a gente conhece, né? Acaba que a gente vai ter mais conhecidos. Sim. Acho que talvez seja falta de conhecimento dessa variedade tão grande que você falou no início da Itália, né? Exatamente. A gente fica mais perdido na hora de Com comprar certeza. o vinho italiano. Os vinhos europeus em geral, porque o brasileiro bebe tanto Argentina, Chile e Uruguai? Obrigado. Primeiro pela proximidade em relação a preço, né, tarifas e tal, mas o grande ponto mesmo é a nossa facilidade de entender o rótulo, entender o que nós estamos provando. É do nosso dia a dia olhar Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet, né, essas uvas são comuns. Então quando a gente pega os vinhos europeus, realmente é difícil, né? É difícil e é por isso que é legal. Hoje nós temos lojas especializadas na cidade, no Brasil todo. Vão na Mistral que é melhor, tá? Mas vá no local e procure alguém para, às vezes, né, dar uma ajuda. Hoje, até mesmo locais como Pão de Açúcar, São Marché, você tem pessoas especializadas que te auxiliam, né? E é muito importante a gente sair da nossa zona de conforto no mundo do vinho e provar coisas diferentes, né? Provar uvas diferentes, regiões diferentes. Eu sei que é um desafio porque justamente às vezes a gente não entende o rótulo. Tá? França, por exemplo, a França tem um problema sério que, não é um problema, né, mas é um costume deles que normalmente não tem o nome da uva no rótulo. Tem o nome da região. E você tem que saber a região. Se você não sabe, o problema é seu. Então, assim, é da cultura deles, né? Então é importante você chegar em alguém da loja mas isso aqui é o quê? Que vai estar escrito só assim, vai estar escrito Borgonha, normalmente. Aí, mas que uva que é? Vai estar escrito Vale do Rhône, sabe? E não tem o nome da uva. Isso é muito comum. Isso, na Itália mesmo, vamos voltar para a Itália.
né, a região da Toscana, vai estar escrito Chianti. Chianti não é a uva, Chianti é a região. Que uva que tem aqui? Entendeu? E isso vai, né? E na Itália, foi o que eu falei, são mais de 1000 uvas deles. E o pessoal brinca que a quantidade de vinhos na Itália é tão vasta que se você tomar uma garrafa por dia de um vinho diferente italiano, você demoraria 20 anos para provar tudo que é feito na Itália. Só que quando você chegasse aqui já ia ter mais um monte, então você nunca conseguiria, né, provar tudo. Né? Tem uma questão que é cultural. No caso da Itália, até a ideia de Itália como um país, né, se você pegar a formação do Estado italiano, que foi o último país na Europa a se tornar um Estado, até hoje você tem ali italiano, mas cada região é muito... Eles se valorizam primeiro a região e depois essa ideia de Itália, né? Então, se politicamente a gente tem essa confusão anterior, o vinho, como é que a gente vai fazer? De fato, vai ser difícil navegar. Né? Tem que treinar muito. Gostaram de Syrah, gente? Bom. Eu acho maravilhoso. Vinho tem que ter equilíbrio. Sempre, né? Então, se o vinho está desequilibrado, é aquela percepção de alguma coisa não está certa nesse vinho. Então, o vinho tem que ter equilíbrio, né? Entre a fruta. Aqui a gente tem 10 meses de madeira, a acidez, né, os outros componentes, ele tem que estar equilibrado. Você põe ele na boca, ele começa a sentir uma coisa, ele transforma, ele muda o sabor e o final ele é agradável. Né? E você viu que ele fica com gosto na boca, o vinho fica com gosto na boca? Isso é a persistência do vinho. Se tem uma coisa que vocês esquecerem tudo que eu falei hoje aqui, mas lembrem disso, persistência e boca é igual a qualidade. O enólogo não consegue falar, esse vinho vai ser persistente, deixa eu pôr persistência nesse aqui. Isso. Persistência é qualidade. Persistência é o resultado de todo o processo que eu falei, né? De tudo que eu falei. Então, se você pôs o vinho na boca, o vinho é gostoso, mas ele some. E um vinho que o sabor fica, isso é um grande indicador de qualidade. É o maior de todos. Né? Em competição de sommelier, muitas vezes a gente está ali às cegas, tem que fazer as pontuações e a gente está na dúvida qual que é o melhor. Persistência e boca é sempre um fator determinante para falar esse vinho é mais caro do que esse, ou enfim. Tá? Então é algo que, lembrem disso. Tá? Reparem quanto tempo os vinhos ficam na sua boca, porque eu acho divertido, mas é um exercício para entender os estilos e as qualidades dos vinhos. Tá? Sentiram esse mentolado que eu falei, né? Ele tem um leve mentolado, uma fruta negra, né? Um cassis, né? Quem gosta de papaya com cassis? Eu adoro, né? Maravilhoso. A sobremesa mais antiga, fácil e clássica, e, né? Em todo lugar, é maravilhoso. Mas o cassis aqui é bem presente. Mais perguntas, gente? Tem uma pergunta, ótimo. A diferença ou o resultado do vinho que fica em tonéis de carvalho e esses novos que ficam em ácido inoxidável? Ótimo. Hoje não, né? Mas existem vários locais para você poder armazenar o vinho para ele poder amadurecer. A gente fala que amadurecer é antes de você engarrafar. Você engarrafou, você vai envelhecer. Tá? Então, amadurecer o vinho, você pode fazer no tanque de aço inoxidável, tanques de concreto, né? E madeira. Sempre que você amadurece, quer dizer que o enólogo fez o vinho, provou o vinho e falou, ele precisa ainda de alguma coisa. Ele não está pronto. O processo, quando você põe no carvalho, o carvalho ele vai passar para o vinho, normalmente aromas e sabores. Tá? E foi o que eu comentei, quanto maior o carvalho, menos ele vai passar, porque é menos vinho, né? A parede da madeira, se é muito grande, tem menos contato com o vinho. Se é uma barrica pequenininha, a área de contato é muito maior. Se é uma madeira nova, acabei de comprar a madeira, né, a barrica, e coloquei o vinho ali. Essa barrica, esse vinho a gente chama de marcar, vai ser muito marcado. O que é isso? Vai passar muito aroma e sabor para o vinho, tá? Porque ela está nova. A gente sempre fala em madeira de primeiro, segundo e terceiro uso. Por quê? Coloquei o vinho, primeiro uso, né? Fiz meu vinho, engarrafei, eu vou lavar essa barrica, não vou jogar ela fora, né? Uma barrica hoje custa uma fortuna.
Vou lavar ela para o próximo ano. Próximo ano, faço um vinho novo, coloco lá. Madeira de segundo uso. A madeira de segundo uso não vai impactar tanto quanto a madeira de primeiro uso, porque a madeira de primeiro uso era nova. Lavei, madeira de terceiro uso. A partir do terceiro uso, você não vai ter tantos aromas e sabores que a madeira vai passar para o vinho. Então, se você quer sabor e taninos, porque a madeira também passa taninos, de madeira, aromas e sabores de madeira, primeiro, segundo e terceiro uso. Fora a poesia, né, da coisa. Assim, a partir daí você pode colocar na madeira, porque a madeira ela é porosa. Então, lembra que eu falei da rolha que entra oxigênio? Nesse começo, se você tem uma microoxigenação, que a gente chama, que a madeira é porosa, isso é bom para o vinho ter um envelhecimento ali, um amadurecimento nessa madeira, para ele poder se equilibrar. Aí o enólogo vai provando. Ele está se equilibrando, ele está se juntando, o vinho é um ser vivo, ele está evoluindo sempre. Aí ele fala, agora é o momento. Por isso que um vinho tem 8, 10, 14... e é por isso que a gente não pode falar, quanto mais madeira, melhor. Isso é mito. Às vezes um vinho sem madeira é maravilhoso, porque o enólogo fez e o vinho está ótimo, ele não precisou colocar nada. Então, a madeira é colocada pelo enólogo para ele deixar o vinho da maneira que ele pensou. Não quer dizer que um vinho sem madeira é melhor que um vinho com madeira. E em relação à rolha? Porque hoje em dia tem muito vinho que já não tem a rolha, Ótimo. Tem de rosto. Ótima pergunta. Os vinhos de rolha e os vinhos de screw cap, né, que é a rosca. Isso, muito bem colocado, é um ponto que eu gosto sempre de falar, porque muita gente fala, vinho de rosca eu não bebo. Né, isso é um grande erro. Deixa eu pensar como eu posso... Qual que é a função da rolha? A função da rolha é tampar o vinho, correto? Essa é a função primária da rolha. Concorda? Tampar o vinho. A rolha, ela é feita da casca da árvore, de uma árvore que chama sobreiro. Tá? É uma árvore grande, você tira a casca dela, você não precisa derrubar a árvore, é só a casca. Você faz furos nessa casca e a rolha é algo natural. E por que eles utilizam isso? Porque ela é, novamente, porosa. Lembra que eu falei que a barrica é porosa e tem a microoxigenação? A rolha, como é da casca, ela é porosa e tem essa microoxigenação. E a microoxigenação vai ajudar o vinho a envelhecer. Agora, eu falei lá atrás que a maior parte dos vinhos não precisa envelhecer. Se o vinho não precisa envelhecer, por que eu vou usar rolha? Mas não tem charme. Eu tenho charme, mas entende o perigo? Entende o perigo de falar que eu não tomo vinho de rosca porque é ruim? Não, é simplesmente um vinho que o produtor já pensou na sustentabilidade que eu falei lá atrás, porque rolha é complicado e gera, enfim. E ele falou, meu vinho é maravilhoso, mas ele não é para envelhecer. Eu vou pôr rosca, porque facilita tudo. É melhor para a natureza. Uma rolha boa, hoje, é 2 euros uma rolha. Equivalente a uns R$180, hoje o euro está... Exato. Ainda bem que você falou, eu ia falar. Mas e o inox, no caso, o inox corresponderia à terceira... Legal. O inox é quando você quer dar uma amadurecida no vinho, mas ele é mais neutro. Por exemplo, você vai pegar um vinho e vai pôr no inox por 2 anos. E você vai pôr o mesmo vinho numa barrica velha por 2 anos. Eles vão ficar bem diferentes, porque o inox não tem microoxigenação, ele está totalmente fechado, né, hermético. Então o vinho vai evoluir de uma maneira diferente do outro que teve essa microoxigenação. Tá? Aí vai do que o enólogo quer fazer com o vinho, cada vinho é um processo. Eu tenho uma pergunta também. Você estava falando sobre rolhas. E a rolha sintética, que eu já vi alguns vinhos que tem rolha sintética. Ótimo. A rolha sintética é o resultado das vinícolas para os consumidores que não querem beber vinho screw cap. Eles preferem fazer uma rolha sintética do que fazer o screw cap, porque se eles colocarem screw cap, os consumidores vão pensar, aquela vinícola não tem mais qualidade. Entendi. E para eu identificar, como que eu posso saber se um vinho ele é de envelhecer ou se ele não é de envelhecer? Boa. O jeito mais fácil é comprar o vinho numa loja especializada. Tá? Ou fazer uma pesquisa sobre o produtor. E, infelizmente, os vinhos mais caros são os vinhos de envelhecimento. Dificilmente você vai comprar um vinho de R$80 que é um vinho de guarda. Porque o processo todo, a qualidade
Tem a ver. Então, um vinho abaixo de R$300 dificilmente vai ser um vinho de guarda. Tá? Obrigada. Imagina. Então a história da rosca é mais um preconceito. Totalmente preconceito. O australiano foi quem inventou isso. E hoje o australiano, até grandes vinhos deles, eles fazem com rosca, né? E o problema a rolha sintética, muitas vezes, é terrível, porque ela é torta, né? E aí entra muito oxigênio. É que hoje, com as tecnologias, nós já temos rolhas impressas em impressora 3D, feitas especificamente como a que nós temos hoje aqui. Essa é uma rolha sintética feita em impressora 3D com altíssima qualidade. Mas a vinícola não pode colocar screw cap, senão ela perde venda. Falamos em valores, qual a média do valor desses vinhos que nós bebemos? Ah, importante. Boa, obrigado. Importante. Eu queria saber. Os dois são na faixa de R$180. Tá? O Regaliale 170 e o Salier... Não, ao contrário. O Salier 170 e o Regaliale 180. Tá? Existe aquela questão do fundo da garrafa. Conta aí que sentiu. Ah, legal. Isso eu adoro. Real ou é limpo? É questão de design, afinal de contas, design de garrafa. Estamos no Casa Vogue Experience. Isso foi o pessoal da design. Vogue que inventou. Brincadeira. Não, isso é a maior lenda, né? Acho que a maior lenda do mundo do vinho é o buraquinho para as pessoas conseguirem, né? Basicamente, isso é um formato para o fundo da garrafa ter mais força, ela está mais reforçada, porque você empilha, né, as garrafas nas adegas e a pressão é muito grande. Então, acontecia delas estourarem. Sempre que, normalmente, quando elas estouravam pelo fundo. Então, isso é só uma maneira de você reforçar o fundo da garrafa, porque é a área mais sensível quando você tem pressão por cima dela. Porque o gargalo ele é sensível, mas o gargalo está protegido, concorda? A garrafa está aqui, o gargalo está aqui. Você não tem pressão aqui. Então ele quase sempre estourava no final. Então não é para colocar o... mas é um grande mito. Que é um vinho de mais qualidade. Não, isso é outra coisa legal. Isso é algo que os produtores da América do Sul têm que mudar a cabeça de querer fazer vinhos com garrafas muito grandes e pesadas, né? Isso é marketing. Você pega um vinho e fala, nossa, que vinhaço, porque a garrafa é grande e pesada. Esses produtores que fazem o trabalho sustentável, eles querem usar a garrafa mais leve possível, porque é vidro, porque é carbono, porque, né? Então, essas vinícolas que respeitam a natureza, eles estão fazendo um trabalho ao contrário. O vinho ícone da vinícola é uma garrafa leve, enquanto muitas vezes na América do Sul você pega um vinho, aquela garrafa pesada, com uma pedra aqui em cima, com um rótulo de ferro. Eu falo, se você tivesse feito uma garrafa mais simples, o vinho ia custar muito menos, não é melhor? Né? E ele é muito mais limpo para o meio ambiente. Então, o mito da garrafa pesada é outro grande mito no mundo do vinho. Maravilha. Gente, estamos chegando aqui, está dando o nosso tempo. Então, eu queria aqui fazer um último brinde a todos vocês que nos prestigiaram aqui. A Natuzzi, que nos proporcionou este momento. Sim. E ao Cassiano, muito obrigado pela presença, que foi muito legal. Gente, saúde. Saúde, gente. Obrigado e boa noite. Boa noite, obrigado.